Olá! Se você foi demitido do seu cargo público ou tomou alguma punição um pouco mais grave, como por exemplo uma suspensão ou mesmo uma cassação de aposentadoria ou pagamento de uma multa, esse vídeo é para você. Pois é, essa é uma situação desesperadora, mas infelizmente acontece muito mais do que a gente imagina. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema, o nosso escritório fez um artigo e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lá a gente conta detalhadamente, com inúmeros dados estatísticos, como se deu as demissões aqui no Brasil de cargos públicos nos últimos anos. Mas antes de eu continuar aqui, eu quero me apresentar. Meu nome é Frederico de Carvalho Escobar, eu sou advogado, especialista no direito de servidores públicos e sou sócio cofundador aqui do escritório Peterson Escobar Advogados. O nosso escritório atua unicamente na defesa do direito dos servidores públicos e a gente costuma dizer que a gente defende você aqui, desde o concurso até a aposentadoria. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é como se dá esse tipo de punição para o servidor público aqui no Brasil. Quando eu falo servidor público aqui, é os funcionários públicos, sejam eles estáveis ou mesmo aqueles empregados públicos que possuem o regime CLT. Enfim, eu não vou entrar muito nesse tocante, mas o que eu tenho para dizer para vocês? Todas essas demissões ou suspensões grandes, cassação de aposentadoria, pagamento de multa, enfim, todas essas punições, elas se dão por meio de um PAD, ou como se diz em algumas regiões do Brasil, um PAD. O que isso significa? Um processo administrativo disciplinar. Então a regra é essa: ninguém vai ser punido sumariamente sem que antes exista um processo administrativo com contraditório e ampla defesa. Então é justamente isso que eu quero alertar vocês. Já que possui esse direito à ampla defesa e ao contraditório, você pode ser amparado por um advogado dentro desse processo administrativo. Então, o que chega muito aqui no escritório, que a gente percebe que muitos erros aconteceram justamente por não ter sido acompanhado aquele servidor público por um advogado especialista, um advogado que é um expert no direito dos servidores públicos. Isso é um grande erro. Muitas vezes o processo poderia ter resultado com uma absolvição, o servidor público poderia ter sido declarado inocente daquela infração, ou mesmo, ele poderia ter pegado uma pena muito menor da que ele pegou. Mas aí a gente vai lá e olha o processo e vê que o processo não teve um acompanhamento de um especialista nesse direito. Ou então que o próprio servidor público quis fazer a sua defesa. E aí a gente vê que sempre, ou na maioria das vezes, o resultado acaba sendo negativo para aquele servidor público. Então é um alerta que eu faço para você ou para alguns de seus colegas, enfim, quem estiver passando por um procedimento administrativo disciplinar, que ele tenha uma defesa especializada naquele processo. Porque muitas vezes o caso nem é tão grande, mas ele é conduzido de uma maneira errônea e pode sim levar à demissão desse servidor. Vocês sabem, um cargo público não é brincadeira, a gente tem que fazer ele de uma maneira séria, de uma maneira correta. Então, repetindo aqui, não deixe de fazer a sua defesa com um advogado, com um especialista no direito dos servidores públicos. De qualquer forma, se você já teve alguma daquelas punições que eu comentei, se você já foi demitido, o que eu tenho para falar para você? Calma, olha, nenhuma decisão aqui no nosso país ela é irreversível, tá bom? Então, a princípio, você teve uma decisão administrativa, o que você tem que ver? Primeiro, a gente tem que saber se ainda existe o prazo para o recurso. Porém, se esse prazo para recurso já tiver findado, ainda existe uma possibilidade de revisão dentro do processo administrativo. Mas se você não quiser fazer essa revisão, ou se você acredita que a revisão não vai adiantar muita coisa, vai ser pelas mesmas pessoas que já deram aquela decisão, é possível ainda que você possa tentar reverter essa decisão na justiça, por meio de uma ação judicial. Eu vou explicar para vocês agora como que funciona essa ação judicial. É uma demanda que a gente tem muito forte aqui no nosso escritório, então a gente já está acostumado com as mais variadas situações e assim, pode parecer o fim do mundo para o servidor que às vezes teve a demissão, às vezes foi multado em milhares de reais. Mas na hora que a gente analisa aquele processo, na hora que a gente analisa como foi o PAD,
muitas vezes dá sim para reverter na justiça. Eu vou confessar para vocês, não é fácil reverter uma decisão de demissão na justiça, mas é possível. Então, não se desespere. Quando esse processo vai para a justiça, o juiz não vai analisar o mérito da questão, ele não vai analisar como se deu aquela punição, como se deu aquele ato que você fez que levou até a sua punição. Quando o processo entra na justiça, o Poder Judiciário ele vai analisar se o PAD, se o PAD ali, o processo administrativo disciplinar, ele foi feito seguindo os princípios constitucionais, ou então se houve algum vício, ou se houve nulidades dentro daquele processo. Então é isso que a gente faz. Muitas vezes, pessoal, a gente vê que dentro do processo, às vezes a pessoa realmente ela cometeu aquele equívoco, cometeu alguma infração, mas a comissão na hora de processar não seguiu as normas jurídicas, não seguiu as normas constitucionais. Ou seja, esse processo ele tem que ser declarado nulo. E aí, por mais que o juiz talvez ele concorde ou não concorde com aquela punição, ele não vai analisar se o servidor cometeu ou não o erro. Ele vai analisar se a comissão, se a autoridade que deu aquela decisão de demissão, uma decisão punitiva, realmente fez aquele processo seguir as normas e as regras do direito. Caso não seguiu essas normas, não seguiu essas formas, esse processo vai ser nulo. E com o juiz declarando o seu processo nulo, automaticamente você tem que ser restituído no seu cargo público. Então é isso. Caso você tenha sido punido dentro de um processo administrativo e acredita que essa punição ela foi injusta, que ela foi desproporcional, não deixe de entrar em contato com a gente, de pesquisar lá no nosso site. Eu vou deixar os links do contato que a gente tem aqui na descrição do vídeo e é só entrar em contato com a gente. Até a próxima, um grande abraço!